Oeste com elas agora entrevista, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Ives Bragtoni, professor de Direito, cientista político. Ele fala com a gente sobre o livro que escreveu, A Mentalidade Antiliberal. A gente vê que esse anti está escrito de uma forma diferente aqui, em outra cor, né? Justamente para fazer essa alusão sobre a diferença da mentalidade liberal e antiliberal. Bom dia, viu, doutor? Bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco aqui no estúdio. Muito bom dia, o prazer é todo meu. Opa, o prazer é nosso, imagina. Olha, aqui eu estou vendo na aba do livro já escrito assim, o liberalismo é o sistema mais bem-sucedido em toda a história. Então, por que encontra tanta resistência? Por que parece ser tão difícil defender a liberdade? Por que tantos se opõem a ela? Isso não deveria ser o óbvio? Bom, e aí o senhor se aprofunda aqui no livro nessa discussão. O que você conta pra gente quem comprar o livro, quem já leu, encontra aqui nesse conteúdo a importância de falar sobre a mentalidade liberal? Eu sempre tive essa dúvida muito grande. Para mim parecia muito óbvio que o liberalismo era o certo, era o correto, que defender a liberdade era defender o que o ser humano tinha de mais importante. Então eu sempre tive muita dificuldade de entender a resistência ao liberalismo. Eu achava, nossa, isso deve ser o óbvio, né? Especialmente para minha geração que assistiu ao vivo a queda do Muro de Berlim, assistiu ao vivo o colapso da União Soviética, a gente tinha essa visão de, ninguém nunca mais vai defender esse tipo de coisa. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, agora a dúvida acabou, né? Nunca mais nós vamos ter alguém defendendo esse tipo de absurdo. E aí a gente vê 20, 30, muitos anos depois a gente vê, não, continua tendo muita resistência ao liberalismo. E eu tinha dificuldade de entender isso. E tinha muito aquela ideia de, não, pessoa que é contra o liberalismo ou é burra ou é mau caráter. E a vida da gente mostra que não é assim. O seu vizinho que fez o L, ele não é necessariamente uma pessoa má. O seu colega de faculdade, ele não é uma pessoa burra. Então isso me intrigava, eu falava, mas então de onde vem? Qual é a resposta? E aí eu passei os últimos 15 anos estudando para conseguir... Achei que você ia me dar essa resposta agora, então. Então foram doutrinados, cresceram aprendendo uma outra versão, algum tipo de lavagem cerebral que faz ir acreditando por um caminho diferente. Inclusive aqui você coloca na capa, por que pessoas boas defendem as ideias mais horríveis da história? É realmente de se questionar. Não é difícil de entender isso, porque se a pessoa fosse má, se é uma pessoa má, aí você entende, ela defende coisas horríveis porque é uma pessoa má. Se é uma pessoa burra, você entende, fala, não, ela não tem capacidade cognitiva para entender que ela está defendendo uma coisa que no final vai levar para o gulag, para o campo de concentração, para o paredão. Então, a gente vê que é mais complexo do que isso, é mais difícil do que isso. Mas sim, eu posso dar também a resposta, eu não vou falar. Não, só vai ter a resposta quem comprar o livro, não. Eu diria que são 3 grandes motivos. O primeiro é justamente doutrinação. Existe um trabalho enorme, muito bem sucedido. Eu sempre falo, Gramsci foi muito mais inteligente do que Marx. O que ele elaborou e o esforço que veio nas últimas décadas para levar esse plano adiante, seja na mídia, aliás, parabéns para o Oeste, que ilha de bom senso no meio de um mar de marxismo, mas especialmente nos meios de comunicação, nas artes, mas especialmente na academia. E a academia tem um fator de replicação muito grande, porque o aluno doutrinado de hoje é o professor doutrinador de amanhã. Então, esse é um sistema que se retroalimenta. E é uma coisa terrível, porque uma pessoa que é contrária a isso, que é defensora da liberdade, ela nunca vai aceitar como critério de seleção para um professor se ele é compatível com as ideias dele ou não. Isso não é critério de seleção que ele aceite. Quando o marxista ele pensa exatamente o contrário. Esse é o critério principal. Não importa se ele vai ser um bom ou mau professor, importa se ele é alinhado. Então, isso ao longo de décadas, aí você chega, 95% dos professores de história são de esquerda ou de extrema esquerda. Por quê? Não é por acaso. Não é porque eles acordaram e falaram, nossa, isso aqui é o certo. Não, é porque veio um processo de criação disso e de seleção. Vai passando uma herança. Vai passando essa herança e essa seleção. Se você não tiver aquelas ideias alinhadas, você nem entra na pós, que dirá se tornar
Professor... Vai crescendo e dominando. Exatamente, exatamente. Então esse é o primeiro grande fator. Teria mais dois. Se tiver tempo a gente fala. Por favor, já passa para o segundo. Já passa para o segundo. Interessantíssimo. A gente quer saber. Esse é o primeiro. O segundo fator é psicológico. Já tem vários estudos, eu cito no meu livro, tem vários estudos de que, especialmente na primeira infância, a ausência de uma série de carências vai levar a pessoa a ter aquela noção de eu sou pequeno, Uma figura paterna? eu sou incompleto, eu sou incapaz e impotente, mas eu quero fazer parte de um todo grande, forte, poderoso, e ele vai me dar aquilo que eu no meu interior não tenho. Parece que é ser aceito pela comunidade. Ser aceito, ter essa questão do pertencimento que para todos nós, para todo mundo, tá? Ninguém está isento disso. O ostracismo é uma coisa apavorante até os dias de hoje para qualquer um, sempre. Então todos nós temos, isso acontece em maior grau em determinadas pessoas, mas todo mundo tem em alguma medida aquele desejo de voltar lá atrás e ser Sua Alteza o bebê, que ganha sem esforço, que recebe, basta ele chorar, se ele chora ele recebe. Todos nós temos isso em alguma medida maior ou menor. Alguns evoluem e conseguem amadurecer, outros permanecem presos nisso. Um vazio que precisa ser preenchido. Um enorme vazio que precisa ser preenchido, e alguns vão enxergar nas drogas, outros vão enxergar no álcool, outros vão enxergar num regime totalitário, que vai me dar aquele pertencimento que eu nunca tive, que vai me dar aquela força, aquele poder. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu sou parte de um todo grande, um todo imenso. Faz todo sentido. O grande problema é isso. Todos nós temos isso, em grau menor ou em grau maior. Em algumas pessoas, isso com o amadurecer, isso se corrige. Isso se aprende, você se torna um adulto funcional que fala, não, podem acontecer coisas comigo, mas eu sou responsável por muitas delas, eu sou responsável pela minha vida. Eu não sou vítima de um grande esquema que me impede de ser o maior, o melhor, o mais apetitoso, crocante, e aí você vê, não, tem pessoas que ficam presas nisso e vão se prender nisso e vão enxergar, mesmo num mundo de trocas voluntárias, que é o liberalismo, eles vão enxergar vítimas e opressores e vão continuar enxergando isso. Isso dá, além de pertencimento, uma visão de mundo que ele consegue entender. Não, tem os que são os malvados e tem os bonzinhos. Tem os que exploram e tem os exploradores. É uma visão de mundo que ele consegue aceitar, que ele consegue entender e que se encaixa nessa psique quebrada que ele tem. Então, ao invés de procurar tratamento, ele vai e quebra, sai quebrando coisas, sai destruindo, tudo culpa do capitalismo, etc. Lutando contra esse mal que ele acredita. Se o senhor quiser dar um golinho d'água, por favor, porque a gente já chegou explorando ao máximo o convidado, mas também estamos boquiabertos aqui, achando realmente o quanto combina, né, com toda a explicação, esses pontos que o senhor está colocando. Mas é uma coisa um pouco infantil, né? Porque fala que são as etapas. Então, talvez o que a pergunta é... A Júlia levantou um pouco isso. O que a família, né, tem a ver com isso? As famílias desestruturadas, né? Essa falta, porque a gente sabe muito bem que é muito o amor e essa segurança na primeira infância que torna os indivíduos fortes, né, e menos vítimas. E quanto que é esse desarranjo das famílias que a gente vê hoje que pode estar também por trás disso? Perfeito. Tem muito a ver, tem tudo a ver. Os livros que eu cito, especialmente o Rossiter, ele faz esse estudo, tem essa ligação direta. Você consegue ver diretamente. Então, existe um percentual muito alto, pessoas que caem nas drogas, pessoas que caem no crime, não é só uma questão, tem a questão da escolha, mas você olha na primeira, especialmente na primeira infância dessa pessoa, existe quem consegue superar, mas em termos percentuais, a quantidade de pessoas que você vai ver, olha, é uma família desestruturada, olha, é uma criança que foi abandonada, que não recebeu atenção logo nos primeiros anos, nos primeiros meses, ela vai entender que o mundo ou eu levo vantagem ou eu sou explorado. Não existe outra forma de lidar com o mundo. Isso não é uma coisa racional, é uma coisa que está impregnada nela desde a infância. Então você olha uma criança, não adianta racionalmente você explicar para ela, não caia no mundo do crime, porque isso é ruim, isso vai fazer mal para você. Ele aprendeu que ou você usa violência ou vai ser usada a violência contra você.
É possível superar isso? É possível, mas é difícil. É quase uma defesa também. É meio que um mecanismo de resposta àquilo que ela passou naquela infância desestruturada, de uma família desestruturada. Então, isso é destino? Não, absolutamente não. Mas é uma chance muito maior de acontecer? Sim, é uma chance infinitamente maior de acontecer. Você pode ter um criminoso que veio de uma família super amorosa, estruturada? Pode, mas a probabilidade é menor. Mas aí, nesse caso, que é raro, são os psicopatas, que é raro, é um desvio psíquico. A pessoa, né, tem outra coisa, nasce assim, mas geralmente os sociopatas, essas pessoas, é o meio que forma, né? Eu outro dia estava vendo um programa americano que tem a ver com isso que você está falando. Então, esse jornalista, ele entrevista um bando de meninas que ganham a vida no OnlyFans, né? Todas e também são garotas de programa, e todas elas falavam, era uma coisa impressionante, eu não tive pai, eu apanhei, eu não tive pai, não sei o que. Outro dia eu fiz isso, as pessoas ficaram revoltadas, mas eu falei, é raro você encontrar, né, uma mulher que teve uma família correta, foi muito amada na primeira infância por um pai que vai por esse caminho da pornografia, né? Que tem a ver isso também, você falando. Agora, você acha que os governos de esquerda, então, exploram essa carência, manipulam o povo? Sem dúvida nenhuma. Já perceberam que isso acontece? Eles são mestres nisso. Aliás, o psicopata, e particularmente o narcisista, ele é muito, muito habilitado em enxergar isso, em explorar isso. Ele é um detector desse tipo de ausência, desse tipo de carência, desse tipo de falha. Me perguntando sobre os pais do Xandão. O que será que faziam com ele? Esse com certeza não foi amado. Essa perversidade dele tem algum problema ali. Como a Julie já falou do Vorkar, a gente já sabe que é pior do que ele, né? O pai, esse escândalo que a gente está vendo, né? Eu recebo informações de pessoas que estudavam com ele, que conhecem o pai, e todo mundo fala que o Henrique Porcaro é 1000 vezes pior que essa figura que a gente está vendo nas news no Brasil. E aí é aquela coisa engraçada, né? A maçã realmente não cai muito longe do pé. Eu tenho amigas que o Henrique Porcaro deve dinheiro, eu tenho o marido da minha amiga que ele aluga, está 10 anos sem pagar, então é isso, Nossa, né? Agora vão surgindo, né, outros podres, outros... Mas esse é um estudo muito profundo que existe já, que mostra exatamente esse tipo de coisa. Então, é possível que uma menina que venha de boa família vá para o OnlyFans, vá para a prostituição? É possível, não é impossível. Mas a probabilidade é muito menor se tiver acontecido isso. No caso... Pois não. E também o terceiro ponto que o senhor ia trazer para a gente. O terceiro, mas só para fechar. Infelizmente, parece, por motivos que ainda estão sendo estudados, mas parece que isso é mais frequente na mulher do que no homem. Então, se falta esse amor lá no começo, o que ela aprende? Ela aprende que para ter atenção masculina, para receber, o que ela... Você percebe, você fala, a hora que você começa a estudar, é uma compensação. O que eu preciso fazer, então, para receber esse amor masculino que ela precisava e que ela nunca teve? Chamar atenção. A sociedade ensina para ela que ela não recebe isso por ser quem ela é. Ela recebe isso se ela for bonita, ela recebe isso se ela estiver super maquiada, se ela estiver com roupas minúsculas. Sendo bajulada por homens. Sendo bajulada. Aí ela finalmente participando de um movimento, né? Ela pode ter o cabelo azul também, desde que ela esteja num movimento contra essa opressão, né? Então ela se vitimiza e vai no... Vocês percebem que esse desespero para conseguir atenção masculina e uma raiva, um ressentimento muito grande contra os homens em geral, não está tão distante uma coisa da outra. Para a psicologia, isso tem uma proximidade muito grande. Então, não espanta ninguém, é uma coisa... eu até peço, eu falo, pessoal, isso não é para tirar sarro, isso é para ter compreensão. E a menina dizendo que eu odeio homem, feminismo, misoginia, não sei o quê. Aí, no meio de eu só queria ter tido um pai. Professor, a gente... Eu só queria... gente, isso é tão doído. Dói mesmo. Professor, estávamos comentando aqui sobre partidos. Eu acho curioso, por exemplo, o PSOL, ele ser partido que tem liberdade no nome. Socialismo e liberdade. Qual é a explicação
deles justificarem uma coisa que é socialista, uma coisa fechada, que todo mundo tem que abrir mão da sua individualidade pelo coletivo, ou seja, ao contrário do liberalismo, e eles colocarem justamente o nome liberdade no nome. Qual o sentido disso? Para iludir, será? No meu âmbito político, eu acho isso um pavor. Na minha visão de apaixonado pela língua portuguesa, eu acho fantástico. É o partido do fogo gelado, o partido do gelo quentinho, é o partido da água em chamas, é o partido do fogo molhado. Socialismo e liberdade. Sabe por quê? Em parte, é um mecanismo de distorcer a linguagem, a narrativa é a nova língua, e fazer com que seja como se aparecesse, não, olha, fogo gelado é uma coisa muito boa, é possível fogo gelado, não é uma utopia. E, em outra medida, é justamente a distorção dos termos. O que ele quer dizer com liberdade? Ele não é aquilo que a gente entende como liberdade. É só, não, as galinhas só serão livres quando a raposa não for livre. Então, eles têm uma noção. Quais são os países que mais falam de democracia? São os menos democráticos. Alguns deles têm democracia até no nome. República Democrática Federal da Alemanha, que era a Alemanha, né, socialista. República Democrática Popular da Coreia. Eles gostam de colocar o nome até... Mas por quê? É porque eles não sabem o que é democracia? Não, porque o baixo clero é porque tem essa noção distorcida, o alto clero, que sabe exatamente o que está fazendo, é para perverter a linguagem mesmo. Mas que coisa, hein? Tudo muito impressionante. Pois é, a hora que você começa a estudar e vai... tem ligação, isso daqui tá ligado com... Você vai vendo que nada é por acaso. Eu tento mostrar isso no livro e por isso eu demorei tanto tempo até para escrever. Porque imagino, parabéns, viu, por isso. Um monte de coisas completamente diferentes. Eu tive que estudar antropologia, sociologia, psicologia, além do direito, além da política. E tem solução? Qual é a solução para transformar o jovem que está indo nessa direção do socialismo, né, da falta de liberdade, trazer ele para o liberalismo? Qual que é a solução? Não tem receita mágica. Eu adoraria dizer, olha, é só fazer assim, é só usar a palavra XYZ. Não existe isso. O que existe é explicação. O que existe é convencimento. O que existe é o que eu tentei fazer. Não, se eu conseguir ou não, quem vai dizer é o livro. Mas é o leitor. Mas o que eu tentei fazer nesse livro é explicar, é mostrar, é orientar. Então, às vezes, você chega nessa conclusão de, nossa, a lógica bate ali e não tem essa... Em algum momento vai ter. Com algum percentual vai ter. Vai ter gente que está perdida, que nunca vai aceitar, que nunca vai mudar, que nunca vai responder, que nunca vai aceitar os fatos. Tem uma parcela. Mas é uma parcela pequena. Você tem uma grande média, uma grande massa, que a hora que você fala, olha, o que foi feito na Argentina funcionou. Você não precisa explicar o conceito de liberdade, o que é a liberdade, o que é a democracia. Olha, você viu a Argentina? Está funcionando. A pobreza está diminuindo lá. Então, com o motorista do Uber, você vai ter um argumento, vai ter uma explicação. Com o estudante de filosofia, vai ter de ser outro. Aí com esse... Não, olha, vamos falar do conceito de liberdade. Então, assim, eu não quero ter uma fórmula mágica. Mas se é a história e a tradição e a razão que nos trouxe tudo que nós temos de bom, eu sou levado a crer que eu tenho a obrigação de ser otimista, mesmo vendo tudo desmoronando, mesmo vendo tudo caindo, de que as pessoas podem mudar, de que elas podem aprender, de que elas podem ter... Se eu não acreditasse nisso, eu nem tinha escrito o livro. O grande objetivo do livro é tentar levar isso, não para o acadêmico, não para o professor de direito, para o professor de política, é levar para o grande público. Então, se eu conseguir ou não, é o leitor que vai dizer. Mas o objetivo é esse, é mostrar, olha, tem um caminho. Então, a primeira parte do livro é justamente mostrar os sucessos do liberalismo. Quer dizer, funciona, é bom. Moralmente ele funciona, moralmente ele é o correto. E na prática, no utilitarismo, ele também é o melhor, ele é o que funciona. E aí depois eu vou tentar explicar o porquê dessa mentalidade antiliberal, que são essas 3 grandes razões. E o último capítulo do livro é justamente tentando fazer isso. Legal, já entendi o que funciona. Por que apesar de funcionar tão bem, ele tem tanta resistência? Legal, o que eu faço agora com essas 2 informações? O último terço do livro é justamente tentando explicar para a pessoa, olha, como é que você conversa? Como é que você explica isso que está no primeiro livro, na primeira parte do livro, para alguém que pensa do jeito que está na segunda?
E aí a terceira parte é justamente tentando explicar isso. Olha, um livro necessário aqui no chat, já muita gente falando, preciso desse livro, onde vende, como compro esse livro. Tem gente colocando comentários, olha, minha filha está em uma escola, os professores militam o tempo todo. Quando você começa a estudar tudo isso, começa a entender o que está nas entrelinhas. Tem Esse cara é muito do Van bom, Hatten hein? também? Prefácio do Van Hatten. Me deu a honra, o Van Hatten me deu a honra de fazer o prefácio. E na contracapa, eles chamam de quarta capa, né, que é no verso do livro. O livro já estava pronto, indo para a gráfica e tal, chegou o prefácio do Van Hatten. Eles gostaram tanto do prefácio que fala, devolve. Nós vamos colocar um trechinho do prefácio do Van Hatten, de tão bom que ficou, vamos colocar um trechinho do Van Hatten na quarta capa ali no finalzinho. Tudo isso, então, está aqui dentro desse livro? Corta para mim, câmera fechada, mentalidade antiliberal, porque pessoas boas defendem as ideias mais horríveis da história. Você pode encontrar esse livro dando um Google na Amazon, por exemplo, em algumas livrarias? Tem em todas as livrarias, tem na Amazon, tem versão física e versão digital. Facinho de você adquirir, ainda mais nesse ano. Aqui também uma pessoa dizendo, muito boa essa conversa, estou estudando seitas e parece bem parecido. E aí, o terceiro ponto, você descobre, então, esse terço final do livro, comprando, adquirindo e lendo. Tem redes sociais também? O senhor costuma alimentar redes sociais? Dá uma entradinha também lá nas redes sociais do Dr. Ives. Está aí na tela pra gente, ó, professor Ives Braghitoni, e saiba mais sobre o escritor, advogado e... Tem esse livro, leia, ainda mais nesse ano de eleições tão importante, né, para as conversas, rodas de família, né, sempre debates que a gente acaba entrando e que pode engrandecer muito sua cultura, abrir sua mente aí com relação a assuntos tão pertinentes ao nosso dia a dia. Agradeço mais uma vez a participação, a presença do Dr. Ives aqui hoje em Oeste com Elas. Volte outras vezes. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.